Bom dia a todos. Estou muito animado de estar aqui com vocês, depois de um bem-vindo incrível aqui do nosso irmão, do Vitor. Animou bastante a gente a dar todo o coração à canção. Que canções legais, não? Como é bom poder louvar o nosso Deus. Queria fazer um agradecimento especial para o time do Rio que veio até aqui, principalmente as meninas aqui da região leste, a Regiane e a Audrey, e o Anderson também, que vieram bem de longe para louvar nosso Deus aqui na região sul. Queria agradecer especialmente também a Malu e a Vaitza, que prepararam a decoração do culto hoje. Eu estava falando para pensar, né? Às vezes eu chegava aqui e sentia um clima meio neutro, sabe? Tudo branco aqui atrás e eu de preto. Era um pouco assustador, né? Mas as meninas tiveram a incrível ideia de colocar esses arranjos e ficou um efeito excelente. Obrigado, irmãs. Se Deus é amor, por que existe tanta maldade no mundo? Por que Ele permite? Ainda mais, por que os justos devem contemplar isso com os ímpios? Hoje nós vamos estudar sobre um profeta que se queixou a Deus. O único profeta que ousou fazer queixas com Deus. Esse profeta se chama Abacuque. Vamos comigo para Abacuque, capítulo 1. Abacuque faz exatamente essa questão a Deus, mas não de uma forma leviana ou desrespeitosa. A gente vai ver aqui que Abacuque procura entender a soberania de Deus. A palavra Abacuque significa abraçar, aquele que abraça, da origem do hebraico. Vamos ver um pouquinho mais sobre a história desse profeta. Nós estamos estudando alguns profetas menores, que a gente chama. No culto retrasado estudamos sobre Jonas. Então hoje vamos estudar sobre Abacuque. Vocês estão animados para o culto de hoje? Amém. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Fica ali no final do Velho Testamento, amém? Um pouco depois de Jonas. Abacuque 1, 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Então Abacuque era um profeta. Ele era um sentinela de Israel. Como diz também o capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, como profeta, ele também era um sentinela. Ele alertava o povo sobre seus pecados. Ele exortava o povo a se arrepender e seguir a Jeová. Capítulo 3, versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Bom, irmãos, além de profeta, Abacuque, ele era um músico. Ele compunha músicas para o templo do Senhor. Então Abacuque, além de profeta, além de sentinela, era também um músico. Era um profeta muito completo. Nós vamos ver 3 queixas de Abacuque, na verdade 2 queixas e uma conclusão. A primeira queixa é sobre a justiça de Deus. A segunda queixa é sobre a coerência divina. E a conclusão dele é sobre a soberania de Deus. Vou explicar o contexto da história de Abacuque. O contexto que Abacuque viveu foi mais ou menos na mesma época que Jeremias e Sofonias. Eles escreveram as suas profecias mais ou menos no ano 600 a.C. Eles eram responsáveis por pregar a palavra como profetas a Jerusalém. E nessa época estava nas vésperas da Babilônia tomar cativo os judeus. Então aqui Deus revela uma advertência ao profeta Abacuque. Abacuque questiona sobre a justiça na sua primeira queixa. Israel, Jerusalém, está vivendo um momento de guerra, violência por toda parte, pessoas vivendo em impiedade. E Abacuque fica indignado com isso e pergunta: Deus, por que o Senhor tolera tanta violência? E aí Deus responde a queixa de Abacuque. Ele fala: estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa, que não conhece a justiça, e eles vão fazer justiça contra Israel. Logo em seguida, Abacuque faz uma segunda queixa: mas Deus, o Senhor vai trazer uma nação mais ímpia para trazer justiça contra Israel, um povo menos ímpio.
Isso não é coerente. E Deus responde a oração de Abacuque. Nós vamos ver de que forma ele responde. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que fazes-me ver injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Aqui Abacuque se queixa com Deus. Deus, por que o Senhor permite tanta violência? Como aqui em São Paulo, por que Deus permite tantas atrocidades, tanta criminalidade? Por que Deus permite tanta corrupção no governo? Por que Deus permite fome na África? Por que Deus permite o egoísmo do homem prevalecendo sobre toda a terra? Guerras, drogas, etc. E Deus responde a oração de Abacuque. Versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Deus disse para Abacuque: acredite se quiser. Olha a forma como que eu vou trazer justiça contra Israel, contra Jerusalém. Versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governadores. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Primeiro ponto: Deus é paciente, mas não tolerante. Deus responde a Abacuque que na verdade ele está trazendo sim justiça a Israel. Mas por que ele não faz isso imediatamente? Por que Deus não age imediatamente em que uma pessoa assassina a outra na rua? Ou comete um ato de vandalismo? Ou estupra uma criança? Por que Deus não fulmina essa pessoa na hora? Segunda de Pedro, capítulo 3. É uma pergunta que a gente se faz às vezes: por que Deus permite tanta maldade no mundo? Se é um Deus de amor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Jesus fala, através de Pedro, que sim, Deus vai trazer juízo. O dia do juízo vem, irmãos. Mas aqui ele explica o motivo dele retardar o juízo. Aqui explica o motivo que Deus não castiga o ímpio na hora. Pense o seguinte: se Deus fizesse isso, se Deus castigasse o ímpio no exato momento em que ele pecasse, simplesmente todo ser humano seria morto. Não existiria ninguém para contar a história. Toda a face da terra seria dizimada. Então por que Deus suporta tanta maldade? Porque Ele espera que cada pessoa chegue ao arrependimento.
Aqui fala, Deus é paciente, Ele dá um tempo para você se arrepender. Mesmo estuprador, mesmo assassino, mesmo sequestrador, essas pessoas, cada uma pode se arrepender. É só pensar no exemplo de Paulo. Paulo não era o perseguidor da igreja no começo do reino de Deus, mas Jesus deu uma chance a ele. Uau, Paulo mudou, irmãos. Qualquer pessoa pode mudar. Eu quero animar você a sonhar com o seu estudo bíblico, a entender que sim, ele pode mudar. Sonhe com os seus familiares, o seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seus tios. Qualquer pessoa pode mudar, irmãos. Qualquer pessoa pode se arrepender. É por isso que Deus não destrói o ímpio na hora. E assim Deus responde a Abacuque: Abacuque, eu não trouxe justiça ainda contra Israel, porque não chegou o tempo. Eu estou esperando arrependimento. Mas eu vou sim trazer justiça. Estou trazendo a nação babilônica. Irmãos, isso serve para nós também como discípulos. Nós temos que constantemente arrepender-nos dos nossos pecados. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, e o significado é mudar a sua mente. Quando você se arrepende, você está indo na contramão de onde você estava indo antes. É algo que começa no seu coração, no seu pensamento, e aí sim isso implica em atitudes. Muitos pensam que arrepender-se é mudar as suas atitudes. Não. Arrependimento começa de dentro e vai para fora. Se você mudar simplesmente suas atitudes, você pode cair ainda no pecado várias vezes, porque seu coração está ruim. Você vai ter que ficar negando você mesmo várias vezes. Agora, se você muda a mente, já é diferente. Arrependimento é o dom de Deus, irmãos. Eu quero animar cada um aqui a se arrepender dos seus pecados. Se você é uma pessoa impaciente, Deus pode fazer você uma pessoa calma e paciente. Se você é uma pessoa impura, Deus pode tornar você puro e casto. Se você é uma pessoa desencorajada, sem muita fé, incrédula, Deus pode tornar você confiante, cheio de fé e inspirador. Basta você crer. Creia que você pode mudar, irmão. Deus pode mudar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode mudar. Quero animar vocês com esse primeiro ponto. Olha o que diz lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 11. Voltando para a nossa escritura. Abacuque capítulo 1, versículo 11. Deus aqui está continuando a descrever a nação babilônica. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e que têm por Deus a sua própria força. Eu queria frisar esse versículo porque aqui a gente tem a definição do orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela tem como Deus a sua própria força. A pessoa que é orgulhosa, ela é independente de Deus, não aceita a correção da palavra de Deus, não aceita a correção no discipulado, ela depende de sua própria força. Eu consigo vencer meu pecado por mim mesmo. Mas tem um oposto também, homens carregados de culpa. Então a insegurança, a culpa, é uma forma de orgulho também. O orgulho se manifesta de duas formas opostas: a culpa, a insegurança, o remorso, e também a arrogância, a soberba. É assim que o orgulho se manifesta. Nós precisamos tomar cuidado, porque são dois extremos. Nós temos que ficar no meio, na humildade. A pessoa que é humilde, sim, ela fica triste com o pecado dela, mas imediatamente ela age de outra forma. Ela fica animada com essa notícia de que ela pode se arrepender dos seus pecados e toma atitudes. Muda de mentalidade. Eu queria falar especificamente sobre um recurso que a gente usa muito nos dias de hoje, que é o WhatsApp. Quando nós discipulamos a pessoa que está em pecado, a pessoa que está orgulhosa, nós temos que tomar alguns cuidados. A tecnologia é algo incrível, tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que a gente pode fazer segmento com os nossos estudos bíblicos. A vantagem do WhatsApp é que a gente pode marcar encontros com os nossos discípulos ou com os nossos estudos bíblicos. A vantagem da internet é que a gente pode pesquisar sobre uma escritura
achar um mecanismo de busca, encorajar um irmão. Tem várias vantagens, mas tem desvantagens também. O site mais acessado da internet são sites pornográficos. Infelizmente, as pessoas do mundo são escravas disso. E até alguns discípulos. Irmãos, cadê a indignação? Se você luta com impureza, masturbação, eu quero chamar você ao arrependimento. Isso não é o padrão de um discípulo verdadeiro de Jesus. O padrão de um discípulo é a pureza, amém? Eu quero animar vocês a se arrepender desse pecado. O WhatsApp, internet tem coisas boas e ruins. Outra coisa ruim do WhatsApp é sobre discipulado. Vamos ver uma escritura. Será que a Bíblia fala de WhatsApp? A palavra de Deus ela é completa, ela fala de WhatsApp. Vamos lá para a terceira carta de João, um pouquinho antes de Apocalipse. Terceira carta de João. Por essa vocês não esperavam, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o WhatsApp. 3 João, versículo 13. Só tem um capítulo. Estão comigo? Isso é João falando para Gaio. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. Bom, não tinha o WhatsApp na época de João. Seria incrível, né, se tivesse. Não precisaria dos dons apostólicos, né, porque todo mundo poderia se comunicar, aprender línguas, etc. Mas é interessante que João fala assim: eu tenho muito o que escrever. Ele escreve aqui a carta de João, mas ele não escreve tudo o que ele queria dizer. As coisas mais profundas, as coisas do coração, ele diz assim: espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente, face a face, e não por pena e tinta, ou seja, por carta. João está ensinando aqui, irmãos, que nós devemos tomar cuidado quando a gente discipula as pessoas. Eu quero me confessar para vocês que eu tenho falhado nessa área. Eu já falei algumas vezes, por exemplo, estudos bíblicos que eu estava fazendo no segmento, e ele vinha com dúvidas, perguntas profundas sobre estudo de trevas, estudo de luz, plano de salvação. E eu, na minha ansiedade, eu queria que aquela pessoa entendesse o que eu queria dizer no estudo. Eu respondia a pessoa e ela ficava mais confusa ainda. Chegou ao ponto de um deles parar de estudar a Bíblia, ele não queria marcar mais estudos, porque estava falando de coisas profundas por WhatsApp. Em torno de 57% da comunicação é a linguagem corporal. É a sua forma como você expressa seu rosto, se você franze a testa, se você está sorrindo, faz muita diferença na comunicação. A forma como você gesticula, a sua postura, isso é a principal parte da comunicação. Pessoas que fazem teatro sabem muito bem disso, ou dança. Em torno de 23% da comunicação é o seu tom de voz, a sua modulação. Se você fala alto, se você fala baixo. Isso interfere muito na comunicação. Apenas 7% da comunicação é o conteúdo do que você fala. Não, apenas 7%. Então, quando você está falando por WhatsApp, você está mandando 7% da comunicação. E a pessoa fica imaginando como você está falando. Então, às vezes, algo que você está falando brincando, para a pessoa pode ser muito sério. Parece que você está sendo sarcástico. Por isso que João recomenda: coisas profundas você fala pessoalmente, para não deixar margem de dúvidas. Então, eu quero animar vocês a se arrepender nessa área também, de não usar o WhatsApp para falar de coisas profundas, ou para repreender o irmão, para corrigir. Vamos amar as pessoas, usar o WhatsApp para marcar um encontro, ou explicar uma escritura rápida, alguma coisa assim que não envolva sentimentos. Chegou pessoalmente, você conversa com o irmão e ajuda ele a vencer o orgulho dele. O orgulho é um mecanismo de defesa da pessoa. Sabe aqueles brinquedos, aquelas caixas que você aperta o botão e sai um bicho? Os discípulos, as pessoas são assim, às vezes você aperta o botão que não deveria apertar, sai um monstro. Não é assim? Por isso que é bom a gente tomar muito cuidado. Amém? João foi muito zeloso aqui com o seu discípulo Gaio. Então orgulho é isso, irmãos. Orgulho é agir com a sua própria força. Vamos depender do discipulado. Vamos depender da palavra de Deus. Amém? Então o primeiro ponto é esse: Deus é paciente, mas não tolerante. Então quando você está discipulando alguém, você tem que ser paciente com a pessoa, respeitar as suas limitações,
Mas ao mesmo tempo que você está respeitando a pessoa, sendo paciente com ela, você tem que descobrir o limiar entre a paciência e a intolerância. Tem um limiar que você não pode mais tolerar o pecado dela, você precisa agir. Assim como Deus traz justiça no tempo certo, Ele te dá uma chance para você se arrepender, mas se você não se arrepende, Ele traz juízo. Assim como trouxe juízo para Jerusalém. E aqui Deus responde a primeira queixa de Abacuque. Vamos para a segunda. Abacuque capítulo 1 ainda. Tem uma frase de um filósofo francês chamado Rousseau. Ele diz assim: ter paciência é difícil, mas o seu resultado é gratificante. Quero animar vocês a ter paciência com seus discípulos. E olha o que Deus diz aqui. Abacuque diz aqui a Deus, a segunda queixa dele. Abacuque capítulo 1, versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque aqui, irmãos, questiona a coerência divina. Se na primeira queixa ele questionou a justiça, agora está questionando a coerência. Em que sentido? É coerente Deus usar o pecado de uma nação para castigar o pecado de outra? Segundo ponto, Deus usa o pecado para fazer justiça. Parece paradoxal isso, não? Se Deus é justo, por que Ele usa o pecado para fazer justiça? Deus está usando aqui o pecado da Babilônia. Qual o pecado? O orgulho dela, o fato dela ser impetuosa, o fato dela ser cruel, para trazer justiça a uma nação que é menos ímpia, que é a nação do povo de Deus, o povo judeu. Por que isso é coerente? Uma vez eu estava lá em Bauru, isso faz um tempinho já. Sabe que eu moro aqui, minha mãe está em Bauru, eu moro sozinho, então eu tive que aprender a me virar e cozinhar. Só que no começo foi muito difícil. No começo, eu lembro que em 2007, quando eu vim aqui para São Paulo, tinha meus 17 anos, né? Eu estava morando com meu primo e eu tinha que fazer minha comida. Então, a primeira semana eu vivi de miojo. É claro que eu fiquei verde a primeira semana, né? Mas o tempo foi passando e eu vi a necessidade de aprender a cozinhar arroz, etc. Aí eu fui aprendendo. Eu cheguei em casa lá em Bauru e eu queria mostrar para minha mãe como foi o resultado. Eu dei todo o meu coração, sabe? Eu pesquisei na internet, fiz lá o arroz, só que ele ficou paposo, sabe? Sabe aquele arroz grudento? Mas pra mim parecia que estava ótimo. Eu gostei, achei que ficou fantástico. E aí, mãe, ficou bom? Sim, cara, ficou bom para fazer bolinho de arroz. Amém, a gente fez bolinho de arroz e ficou ótimo. Olha só, eu falhei fazendo arroz, mas minha mãe pôde usar o arroz e fazer algo legal, bolinho de arroz. Aí depois ela usou a farinha e fez um excelente bolinho. Então, olha só, minha mãe conseguiu usar algo de errado que eu fiz para fazer algo bom. Deus usa o nosso erro para fazer justiça dele também. Como a gente pode entender isso, não? Babilônia foi um dos impérios mais cruéis que já existiu na face da terra. Deus trouxe a Babilônia para trazer justiça a Israel. Mas também, depois do Império Babilônico sucumbiu, Deus trouxe justiça para a Babilônia também. Ele trouxe o Império Persa, e o Império Persa conquistou a Babilônia. O Império Persa também era um império pecaminoso, ímpio. Deus trouxe a Macedônia, com Alexandre o Grande, e conquistou a Pérsia. Mas o Império Macedônico também era pecaminoso. Deus trouxe Roma, e Roma conquistou o Império Macedônico. E assim por diante. Nenhum império subsiste, irmãos. Por isso que até os dias de hoje é assim. Você vê que os Estados Unidos está tendo mais crises, está diminuindo, e a China está crescendo. A China vai conquistar o mundo, vai ser o principal império do mundo, mas depois a China vai cair também. Deus humilha todos os impérios. Nenhum império subsiste até o fim. Somente o reino de Deus dura para sempre. Olha como Deus usa o
pecado fez a justiça. Uma das nações mais pecaminosas do mundo é o Haiti, que fica na América Central. Irmãos, lá tem muito voodoo, tem muita feitiçaria, tem muitas falsas religiões lá. Entretanto, por causa disso, Deus manda terremotos. Você vê quantos terremotos tem lá? Furacões, muita miséria, fome. Deus castiga muito aquela nação. Mas presta atenção, Deus usa isso para salvar pessoas também. Uma das igrejas que mais cresce no movimento, sabe qual é? É a do Haiti. Teve um discípulo chamado Alexis, que foi o primeiro do Haiti. Ele sozinho trouxe em torno de 13 pregadores da igreja antiga dele. Esse cara fez Jesus o seu Senhor depois que ele estudou a Bíblia, se batizou como discípulo e trouxe praticamente a igreja inteira para o reino de Deus. E a igreja cresceu tanto que em 30 meses, hoje são 200 discípulos totalmente comprometidos, em 6 igrejas, incluindo o Porto do Príncipe. Isso não é incrível, irmãos? Deus usa o pecado dos haitianos para salvar eles. Acontece a mesma coisa na República Democrática do Congo, um dos países mais miseráveis do movimento. Mas é muito incrível que é a igreja que tem mais membros no mundo. Deus usa o pecado para fazer justiça. Isso é um milagre. Deus pode transformar luz em trevas em luz. E aqui ele explica para Abacuque o motivo dele demorar tanto, e não só isso, por que ele usou a Babilônia para trazer castigo. Vamos continuar lendo o capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio arrogante não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Olha que incrível, irmãos. Aqui está dizendo que Deus está respondendo a queixa de Abacuque. Aqui fala que Deus repete aquela história, né? Aguarde, porque o juízo vai vir também para a Babilônia. Ainda que demore, espera, ela não se atrasará e virá. Então o ímpio será envaidecido, aqui diz, ou seja, a impiedade vai ser ressaltada e a justiça do justo vai ser creditada por causa da fidelidade. Esse é o versículo famoso: o justo viverá pela fé. Hebreus cita isso, Gálatas cita isso, Romanos cita isso. O justo viverá pela sua fidelidade. Então, irmãos, ainda que nós contemplemos tanta violência, tanta perversidade, tanta impiedade no mundo, você vai ser poupado do juízo se você permanecer fiel até o fim. Esse é o princípio aqui. Ele fala: a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não se satisfaz. O princípio aqui é simples: pecado nunca satisfaz. Pecado te leva a querer cada vez mais pecado. Ele não te satisfaz, você precisa de mais pecado ainda para suprir. Todo pecado que você imaginar, impureza, imoralidade sexual, drogas, libertinagem, tudo isso, nada disso satisfaz. Imediatamente que você pratica uma dessas coisas, você se sente mal. Você sente aversão ao que você fez. Você pensa: por que eu fiz isso? Não é assim? Quando você se ira com alguém, você desconta a sua ira, seu estresse. Na hora você sente um prazer, mas depois você fica pensando: nossa, por que eu fiz isso? Bate aquele remorso, sabe? O pecado nunca satisfaz. Mas você pode se viciar no pecado, porque você busca uma satisfação que você nunca vai conseguir. É o que diz aqui. Mais ainda, fala aqui que a riqueza é ilusória. Ou seja, a impiedade, a procura por riquezas do mundo, o materialismo, isso traz sim recompensa. Você vê muitas pessoas orgulhosas que são bem-sucedidas financeiramente, tem prestígio. Essas coisas de certa forma trazem recompensa. Mas lembra que até Judas recebeu recompensa pelo seu pecado? 30 moedas de prata. As recompensas do pecado estão aqui na terra, mas a recompensa da justiça está nos céus com Deus. Vamos pensar na situação que nós estamos vivendo agora.
Está rolando aí o impeachment, o processo do impeachment da Dilma. Como que Deus está usando isso ao favor do reino? Uma boa pergunta, não? Será que é de Deus isso? Ainda que envolva pecado, alguns são a favor da Dilma, outros não, mas o que importa é o seguinte: Deus está no controle. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Uau! Aqui fala que toda autoridade, todos os governadores, prefeitos, presidentes que Deus coloca, chefe do trabalho, etc., vem de Deus. Seja para o bem, seja para o mal. Se Deus coloca um corrupto no poder, é porque Ele quer usar o pecado dele para fazer justiça. Deus está no controle de tudo, ainda do pecado. Como nós devemos proceder com relação às crises e à corrupção? Seja da Dilma, seja do Cunha, seja de quem for. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Presta bem atenção agora. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O sonho de Deus é que cada ser humano na terra seja evangelizado, conheça a verdade e se arrependa dos seus pecados para ser salvo. Esse deve ser nosso sonho como discípulos, irmãos. Seu sonho é o sonho de Deus? Você está animado para evangelizar o mundo inteiro? Você está animado com a missão para o Rio de Janeiro? Deus quer salvar cada pessoa na terra. Deus quer salvar a tia da Regiane. Deus quer salvar a irmã da Marina. Deus quer salvar a irmã da Manu. Deus quer salvar cada pessoa aqui na terra. Mas para isso, aqui fala, isso é bom e agradável perante Deus. O que é bom e agradável perante Deus? Aqui fala no versículo 1 e 2, que nós oremos pelas autoridades. Você tem orado pela Dilma? Você tem orado pelo Cunha? Difícil, né, Manu? Temos que orar por todos eles, irmãos. Eles são pecadores que nem nós. Nós queremos que eles cheguem ao arrependimento. Quer? Você estando contra ou a favor do partido, não importa, Deus está usando pecados, seja lá quem for, para fazer justiça. Mesmo que tenha corrupção, mesmo que tenha problemas ou não, Deus quer expandir o reino dele. Então tenha fé nisso. Deus vai usar as autoridades governamentais para fazer sua vontade. Isso pode deixar você tranquilo. Não importa o que está acontecendo, mesmo que haja uma ditadura, Deus me guarde. Mas, mesmo que acontecer, Deus está no controle. Quero animar você com essa mensagem. Voltemos para Abacuque. Muito bom. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então essa é a mensagem de Abacuque. Deus quer evangelizar o mundo inteiro.
A terra toda se encherá do conhecimento de Deus. Você quer ver acontecer ou você quer fazer acontecer? Seja instrumento de Deus para a glória dele se manifestar por toda a terra. Versículo 20. Olha como termina a resposta de Deus a Abacuque, de uma forma bem estilosa. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. E daí Abacuque fica quieto e não faz mais uma queixa. Eu sou soberano. Eu estou acima das autoridades. Eu estou acima de você. Fique em silêncio, deixa eu agir. Simplesmente confie em mim, eu farei o resto. Vamos terminar com o capítulo 3. O capítulo 3 é a conclusão de Abacuque. Essa conclusão é feita através de uma oração. Uma oração que ao mesmo tempo é uma música. Essa música ela ficou arquivada no templo de Salomão até o dia da destruição. Vamos cantar o versículo 16. O versículo 16 diz o seguinte, isso é Abacuque falando: ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Então aqui Abacuque entende que a justiça será feita, e Deus está no controle das autoridades, então ele está em paz. Agora vem a minha escritura predileta de toda a Bíblia. Abacuque é tão especial para mim que eu prego uma vez por ano. Eu gosto muito dessa escritura. Irmãos, guarda isso no coração. Em seus tempos com Deus, reflete sobre isso, porque é a mensagem mais consoladora de todas da Bíblia para mim. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja bois no curral, nem ovelhas nos estábulos, mesmo que a laranjeira não esteja dando laranjas, mesmo que hoje a gente não teve nenhuma visita, mesmo que você não está sendo frutífero, mesmo que você não tenha estudos bíblicos, mesmo que você faz tempo que não batiza ninguém, ainda assim você é salvo. E esse deve ser o motivo pelo qual você deve estar animado hoje. Não coloque sua alegria nos seus frutos, coloque alegria na sua salvação. Se você estiver alegre na sua salvação, os frutos virão. Duas coisas que você deve carregar como motivação daqui para frente: temor e gratidão. Terceiro ponto: Deus é necessário e suficiente. Temor a Deus significa que você entende que Deus é necessário e você obedece. Gratidão é você entender que Deus é suficiente e você não precisa de mais nada. Esse é o ponto. Temer a Deus é entender que você precisa de Deus. A pessoa que não teme a Deus, ela é orgulhosa, ela acha que não depende e não tem temor de Deus. Ela não teme o inferno. A pessoa que é ingrata, ela teme a Deus, mas ela quer mais do que Deus. Ela quer satisfações do mundo, seja satisfação conjugal, seja no ministério, seja riquezas, fama, dinheiro, relacionamentos, etc, etc, etc. Abacuque aqui era grato. No final de tudo, depois das queixas, ele entendeu a soberania de Deus. Entender a soberania de Deus é isso. É você entender que Deus é tudo para você. A sua recompensa é o próprio Deus. Deus fala para você: eu sou a sua recompensa, você não precisa de mais nada. Então eu posso tirar qualquer coisa de você e você vai continuar grato. Deus pode tirar saúde, Deus pode tirar frutos, pessoas podem cair da fé. Mesmo que a igreja toda caísse da fé, você tem que permanecer fiel, porque você tem a salvação. Guarde isso no seu coração. Saia com essa reflexão essa manhã. Deus é necessário e suficiente para você. Vou contar algo, vou dar um testemunho de algo incrível que aconteceu na minha vida. Alguns aqui já contei. Quando eu tomei a decisão de me tornar ministro, de trabalhar por tempo completo para a igreja, foi um momento muito difícil. Minha mãe sempre teve o sonho de me ver formado, com mestrado e doutorado.
trabalhando em grandes laboratórios de física, no Brasil ou no resto do mundo. Minha mãe alimentava esse sonho desde que eu entrei na USP. Mais uma coisa, irmãos, ela dependia disso. Eu era a esperança da minha mãe financeira. Em 2013, o Malcolm, que era o líder universitário, estava de partida para o Chile porque queria se casar com a Alexa. Não podia se casar aqui, olha a soberania de Deus. As autoridades aí. Deus permitiu que a lei não fosse possível, né, que você casasse aqui no Brasil se os dois são estrangeiros. O Malcolm, ele é americano e a Alexa é colombiana. Então por isso que eles foram para o Chile. Mas quem ia liderar o ministério universitário? Pela soberania de Deus, todos os universitários estavam no processo da graduação. Eu era o único que estava terminando o mestrado. Então eu era o único que podia abrir mão disso para ajudar a igreja no ministério. Eu falei, Deus me chamou, não é possível. E aí eu tinha que tomar a decisão de abandonar tudo para seguir a Deus. Eu entendi o chamado. Aí pessoas vieram falar comigo também, e eu tomei essa decisão. Mas como que eu ia contar isso para minha mãe e para meu pai? Eu que era a esperança deles. Irmãos, eu pensei, Deus vai suprir. Mateus 6,33 fala, busque a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus é fiel, Ele não mente. Nós podemos ser infiel com Deus, mas Deus nunca vai ser infiel com você. Deus vai suprir de alguma forma, não sei como. Minha mãe não ganha bem, e ela não tem condições de crescer na área dela, por causa da limitação acadêmica que ela tem. E algo semelhante com meu pai, mas de alguma forma, sei lá como, Deus vai suprir. Irmãos, quando foi mês passado, aconteceu algo incrível. Então agora eu estou aqui liderando e minha mãe estava conseguindo pagar as contas, mas com dificuldade. Aí ela fez 60 anos e foi ver a aposentadoria dela. Ela estava esperando que ela recebesse algo similar ou menor do que ela recebe agora. Quando a mulher do INSS deu a folha para ela, e ela viu o valor, irmãos, ela não acreditou. Foi difícil acreditar. O valor ali da idade de aposentadoria, aposentar por idade, era 4 vezes mais. E o fator previdenciário era de 94%. Ou seja, ela recebeu 94% do melhor salário dela, que foi há 15 anos atrás. E exatamente há 15 anos atrás, ela estava ganhando bem melhor. Você vê como Deus é incrível? E ela, sabe, a família não acreditou. Foi difícil cair a ficha. Não parou por aí. Ela viu isso no mês passado, em abril. Mas olha só, quando ela viu a data de vigor daquele contrato do INSS, não era de abril, era de janeiro. O que isso implica? Que ela recebeu retroativo 3 meses. Irmãos, acabou a perseguição. Não só isso. Minha mãe, incrível que ela trabalhou muito a vida toda, ela cuidou de mim com muito zelo. Eu sou muito grato à minha mãe, amo muito ela. Deus, Ele foi maravilhoso, Ele foi justo com o trabalho dela, sabe? Não por mérito meu, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, sabe? Mas por quê? Porque Deus é fiel. Ainda que a gente não mereça. O justo viverá com sua fidelidade. Eu quero animar você essa manhã. Se você tem um desafio difícil, confia em Deus, sabe? Ora, jejua por isso. Deus vai acrescentar você. Quero animar você com esses 3 pontos dessa manhã, com as queixas de Abacuque. Deus é paciente, mas não tolerante. Você deve saber o limiar entre a paciência e a tolerância. Respeitar as limitações dos discípulos, mas ao mesmo tempo não deixar ele no pecado. Saber o momento certo de repreender. Segundo ponto, Deus usa o pecado para fazer justiça. Não fique amargo com as situações do dia a dia, não fique crítico com a situação atual política. Ore por essas pessoas, ore pelos governantes. É sério, seus tempos com Deus, ore pela Dilma, ore pelo Cunha, etc. Ore pelo Obama, etc. Ore pela missão do Rio de Janeiro também, por favor. E terceiro ponto, Deus é necessário e suficiente. Quero animar você essa manhã. Por mais que seja difícil dar fruto, por mais que não tenhamos visitas, vamos trabalhar duro para Deus, porque nós somos gratos a Deus e trazer muita visita no culto que vem. Para Deus seja a glória. Amém.